Contigo sim, corpo é achado, Garcia revela a verdadeira identidade. Salma e Leonardo discutem mais uma vez. Geraldo toma uma decisão que nunca mais poderá fazer as coisas voltarem a ser como antes. Enquanto isso, ele escreve então uma carta de despedida chorando bastante. Gente, vocês concordam que o Geraldo deveria mesmo morrer? Sim ou não? Deixem sua opinião aqui abaixo em comentários. Eu particularmente acho que não deveriam tirar o Geraldo da novela nem tão cedo. Mesmo que no final, no último capítulo, ele volte, acredito que vai perder muitas cenas então hilárias que ele poderia então estar contribuindo para a novela Contigo Sim. Mas dada a minha opinião, deixem sua opinião aqui abaixo se vocês concordam ou discordam então com a morte do Geraldo. Ângela acordou um pouco mais tarde que o normal hoje. Aí as duas começam a conversar sobre o que devem fazer. Ângela alerta a Adela que hoje ela perdeu um pouco a hora e precisa sair mais cedo do que o normal, justamente hoje que ela acordou tarde. Isso porque ela conseguiu uma doação grande lá para poder abrir aquele hospital que ela tanto quer. Nisso ela comunica então a Adela que antes de ir para o hospital ela vai se encontrar com esse homem importante que vai lhe fazer uma doação grandiosa. Aí então as duas começam a conversar também sobre o Geraldo, que o Geraldo não quer ver nenhum Álvaro pintado nem de ouro em sua frente. E dizem então que o Álvaro vai ter que seguir então morando com a Ângela. Isso porque depois do acidente, o Álvaro agora ficou sem teto, sem emprego e agora sem moral também. Aí o único jeito que tem é de ir então quando ele receber alta e morar com a Ângela em sua casa. Isso contra a vontade também do Leonardo, que não é nada a favor a isso. Porém, Ângela e Adela ficam com pena, né, de toda aquela situação, já que ele está sem dinheiro, com a Clarinha tiracolo e também sem enxergar absolutamente nada. Daí, tanto Ângela quanto a Adela cederam então um espaço para que o homem pudesse morar ali por algum tempo. Aí então a Ângela diz a Adela que mais tarde elas conversam, porque agora elas não têm o que fazer diante daquela situação. A Adela se balança um pouco em deixar então Álvaro ver para onde ele vai, se tiver de acolher alguém que acolha então a Clarinha. Aí a Ângela diz que ela não tem como deixar o Álvaro a ver navios no meio da rua sem saber para onde ir e que se ela ficasse com a Clarinha seria uma ótima ideia, porém a Clarinha também não estaria de acordo de ir morar com ela sabendo que o seu pai nem tem para onde ir. Depois das duas desabafarem sobre a situação de Álvaro que nem tem para onde ir, de repente alguém bate na porta. Ângela faz uma careta porque ela está bem atrasada, só que as coisas mudam quando a Adela abre a porta. É o Leonardo que trouxe então café para elas. Aí é claro que então ele fica todo romântico com ela e o bebê começa a chorar. A Adela diz então que o bebê acabou de acordar e ela vai lá então atender a ele. Ângela e Leonardo ficam ali conversando. Ângela começa a falar para Leonardo que ele não deveria estar ali. Aí Leonardo então diz que há muitas outras coisas que eles não deveriam fazer, mas que vão enfrentar tudo para que possam ficar juntos. Aí quando ele vai beijar a Ângela, aí a Ângela então se afasta um pouco. Aí ela fala, Léo, isso se referindo porque o Leonardo decidiu voltar para a Salma por causa do divórcio. Ele foi aconselhado pela advogada dele, a Nancy, que ele deve permanecer dentro de casa até que a criança nasça para que ele tenha alguns direitos, até mesmo acompanhar durante o parto. E pede então para que o Leonardo continue então aturando a Salma até então após o nascimento da criança. Após isso, ele pode então dar entrada no divórcio e então esse é o plano então de Leonardo para que consiga o divórcio também da Salma e assim ele não perca nenhum único tipo de direitos então sobre sua filha. Aí o Leonardo foi até lá para conversar com a Ângela, dizer que a ama muito e que não estava aguentando tanta saudade. Os dois então se abraçam e a Ângela diz que sofre muito por eles não poderem ficar juntos. Leonardo também fala que ele não consegue acreditar que o Álvaro está morando lá com elas e que ele está com muitos ciúmes disso. Aí a Ângela diz que eles precisam ser humanos, saber, né, que a situação do Álvaro não é nada legal e o que ela está fazendo é quase como um ato de caridade. Leonardo diz então que ele não quer discutir com a Ângela, muito menos começar o dia brigando. E então ele decide que os dois devem falar sobre eles dois. E ele pede desculpa então por ter tocado no assunto de Álvaro, porque isso chateia bastante. Ângela fica convencida e os dois começam então a sorrir.
O Leonardo foi lá para alegrar então o dia de Ângela e os dois saem juntos, então claro que bem atrasados. Enquanto isso, a Adela vai ficar continuando cuidando então do Josué. O Dário chamou urgentemente o Júlio lá em seu escritório porque quer conversar sobre o Leonardo. O Júlio alerta então ao Dário que o Leonardo não quer falar com ele, que nem quer trocar nenhum tipo de ideia sobre a situação que os dois recentemente então viveram, né, na descoberta então que o Júlio é o verdadeiro pai do Leonardo e não o Sandro, como o Leonardo sempre acreditou em toda a sua vida. Quando o Júlio se senta lá no escritório então do Dário, o Dário diz que não, o assunto não é esse. Ele quer conversar com o Júlio sobre a mãe dele. E então já vai bem direto então perguntando então a Júlio se ele não vai fazer nada para evitar que sua mãe vá embora ou que pelo menos ele se reconcilie antes disso. Aí o Júlio diz que não sabe o que fazer. Aí o Dário então começa a falar, aconselhando então o Júlio, que espera que o que o Júlio dizia sentir por sua mãe que seja de verdade. E então ele fala para o Dário fala para o Júlio que ele sabe muito bem como sua mãe é e que ele está muito triste porque ele vê no olhar de sua mãe o quanto que ela está sofrendo com a situação entre eles dois e conta que de fato a Flávia se apaixonou de verdade pelo Júlio. O Dário então aconselha ao Júlio a não deixar que sua mãe vá embora assim para que nunca mais volte sem saber que ele realmente ama ela, sem nenhuma prova, sem nenhum tipo de declaração. Aí o Júlio diz que ele não pode impedir que a Flávia vá. O Dário diz que não é isso que ele quer que ele faça, até porque sua mãe lutou para conquistar então uma vaga nesse outro hospital. É uma vaga que ela conseguiu onde milhares de médicos espalhados por todo o mundo estavam tentando, e a doutora Flávia conseguiu então em primeiro lugar essa vaga. Aí então o Dário fala que é para que ele então tente lutar pelo amor de sua mãe e que seja justo diante de tudo isso, no caso se referindo então a Júlio ir embora com a Flávia. Aí o Júlio diz que ele não pode largar tudo para ir embora com a Flávia, não por causa do que ele sente, porque de fato ele realmente ama a Flávia, mas sim por causa de outras coisas que ele tem para resolver. O Dário pergunta então ao Júlio que assuntos importantes são esses que ele tem que resolver, que é mais importante do que amar e ser correspondido. O Júlio não fala nada. Aí então o Dário fala: você quer mesmo continuar desgraçando sua vida e de outras pessoas ao seu redor por conta de uma vingança? Isso porque o Dário já está sabendo de tudo que acontece entre a Mitz, né? Que é para isso que o Júlio está querendo se vingar. E então o Dário dá uma verdadeira lição de moral no Júlio. Aí o Dário pergunta então para o Júlio se verdadeiramente vale a pena ele perder toda a sua vida por conta de uma vingança e deixar então de viver uma linda história ao lado de uma mulher íntegra quanto sua mãe. O Dário, claro, parece que é fã número 1 desse casal. Vocês concordam que o Dário, que o que ele está falando, que não vale a pena continuar com uma vingança fria, que não vai resultar em nada e que o Júlio deve mesmo largar todo esse mal e toda essa maldade que está em seu coração, essa sede de vingança, essa sede de justiça, para ir então ir embora ao lado do seu verdadeiro amor, que é a Flávia? Deixem sua opinião, que qual vale mais a pena diante dessa situação, claro, né? Qual que vale mais a pena? O Júlio continuar com sua vingança para colocar a Mitz atrás das grades? Ou seria o certo o Júlio largar todo esse mal-estar e ir viver o seu grande amor ao lado de doutora Flávia? Deixem sua opinião aqui em comentários e vamos continuar com o nosso vídeo de hoje, que tá pra lá de especial. Lógico que, claro, nessa reta final ainda vem muito bafafá que eu quero te contar. Ângela vai conversar com a Nancy sobre em relação a Mitz estar à frente então daquele projeto lá da fundação onde ela está envolvida, né? Aí ela pede então orientação a Nancy sobre o que ela deve fazer para que seu nome não caia em alguma armadilha então da Mitz. A Nancy então informa para a Ângela que quando ela receber qualquer tipo de dinheiro, cheque, qualquer coisa que seja diretamente para a conta da fundação, e que ela não receba nada sem recibo, e que quando ela receber esse recibo contenha a assinatura de quem doou o dinheiro, contenha a assinatura de Ângela que recebeu, e que ela também peça a Mitz também um comprovante como que a Mitz recebeu esse dinheiro para evitar então algum futuro problema. Tanto a Mitz quanto a Salma e a Samantha estão planejando algo para derrubar a Ângela de uma forma que ela nem perceba sobre o que se trata.
Nisso, as pessoas então agora vão ter que ficar muito ligadas e precavidas agora para saber o que é que vai acontecer. Aí a Nancy orientou bem direitinho a Ângela sobre o que ela deve fazer, porém os planos das megéreas vai muito mais além do que um simples, então, pedaço de papel assinado. Aí agora a Ângela, precavida, então, com medo de que a Miss possa fazer algum dano a ela, então ela se relaciona diretamente com a Nancy para lhe dizer sobre todas as transações, sobre o que ela tem que fazer. Samantha está tomando café da manhã ao lado do vilão Félix quando de repente seu celular toca. Quando ela atende, é a Ângela querendo marcar uma reunião com a Samantha para falarem sobre negócios do emprego, lá, claro, do hospital. Aí então a Samantha pergunta para a Ângela com que direito ou ousadia ela liga para ela, pois se ela quer falar alguma coisa com ela, se referindo a Samantha, ela espere então até elas se cruzarem no hospital. Ângela diz que já faz um tempo que as duas não se esbarram e ela tem um recado importante do Geraldo para falar para a Samantha. A Samantha diz que independente de qualquer coisa ela não vai se reunir com a Ângela e pede então que a Ângela exclua seu número, seu contato e faça de conta que ela não existe. Ângela diz que o recado está dado. Ela tem um recado para dar que se trata então do senhor Geraldo sobre a fundação envolvendo outras coisas também. Se caso a Samantha tiver algum tipo de interesse de saber do que se trata, então marque uma reunião e então desliga o telefone bem na cara da megera que fica bufando. E claro que ela vai soltar todos os cachorros em cima do Félix que está tomando café da manhã com ela. Ângela saiu logo cedo de casa, bem atrasada, pois a pessoa com quem ela se encontrar é esse homem aqui. Ele é muito importante para os projetos que tem envolvendo o Geraldo e o hospital, a fundação, enfim, entre outras coisas. A Ângela foi até o escritório do homem para se encontrar porque ele tem uma doação bem gorda para fazer para o projeto dela. Nisso, eles dois conversam e a Ângela agradece muito por ele fazer essa doação. Aí o rapaz então conta para ela que é pelo contrário, ele é que tem que agradecer por a Ângela ter uma ideia tão genial, tão brilhante quanto essa, que possa então movimentar então uma cidade. E diz então que ele que agradece por ela ter um coração tão puro e nobre para querer fazer uma ação tão grande assim. Ângela elogia então ao Senhor, dizendo que pessoas como ele são raras aqui na Terra, porque são pessoas como ele de bom coração, de bom agrado, que acabam então ajudando outras pessoas a conseguir realizar seus sonhos. Se refere ela então a ele aplicar então todo o seu dinheiro ajudando então a pessoas. Aí ele então se levanta, vai até seu cofre, digita um número lá enquanto ela baixa a cabeça para pegar então os talões, aquele que Nancy falou para ela sempre fazer como assinatura tal para comprovar que recebeu aquela doação. Quando o homem volta, ela pergunta a ele se ele não se importa de assinar então o talão para comprovar que ela recebeu aquele dinheiro, comprovar que ele também deu aquela tal quantia. Aí o homem diz que não, muito bem, então ele fica até orgulhoso em saber que a responsabilidade que a Ângela tem sobre esse projeto é bem grande e ele então dá uma oferta generosa diante dessa situação. Ângela fica radiante. Aí ele diz que está dando então 1.000 pesos para ela. Ela fica radiante ali e já começa então a pegar os talões e para fazer as assinaturas. Leonardo está em seu escritório trabalhando, quando de repente o capitão Júlio então é necessário nessa conversa. O Garcia entra para falar sobre o juro. Quando ele entra, ele diz que tem algumas novidades para conversar com o Leonardo. Leonardo está ali de prontidão, querendo saber do que se trata. Aí o Garcia diz que vai falar por partes. A primeira parte é que ele não conseguiu encontrar nenhum restígio então sobre a carta secreta que a Mirtz então falou sobre a Yolanda ter escrevido para o Leonardo. Leonardo fica triste e negativamente com razão em razão a isso. Aí Leonardo pergunta para o Garcia, ele falou que tinha uma novidade. Que novidade é essa? Aí ele então fala que foi encontrado um corpo esse que foi todo desfigurado e eles acreditam que seja então do Jerônimo. Aí, gente, morre a pessoa errada, porque quem deveria morrer nesse caso seria então o Félix. Só que o Jerônimo já estava sabendo demais da conta sobre os projetos e planos de Mirtz e Samantha. Daí, para pôr fim então no sujeito, o Félix acabou então com a vida do Jerônimo. Ângela entrega 100.000 pesos a Mirtz e diz então para ela colocar lá na conta da fundação. A Mirtz então vai e começa a guardar o dinheiro dentro dos envelopes, colocando em sua bolsa.
Ângela pede então para que a Miss lhe entregue algum talão, confirmando então que ela recebeu aquele dinheiro. A Miss diz que ela está certa, ela tem que fazer as coisas a claras mesmo, para que evite então qualquer tipo de disse-me-disse ou coisa que não aconteceu. Aí a Ângela diz que ela está ciente disso, por isso mesmo ela está querendo fazer as coisas tudo às claras, como diz então a Miss, para que não tenha nenhum tipo de confusão depois e nenhum tipo de desentendimento. Mitz diz que concorda muito bem com a Ângela, porque para evitar algum tipo de confusão, tipo que você está tendo com o meu filho. Aí a Ângela pergunta, que tipo de confusão estou tendo com seu filho? Aí a Mitz fala, envolvendo então a Salma. Você não lembra que você estava destruindo o lar dele? Mas ainda bem que meu filho tem um bom senso e retornou então para sua família. Isso ela se refere ao Leonardo ter voltado a morar com a Salma para não perder os seus direitos diante da criança. Daí então as duas começam a trocar farpas e a Mitz acusa então a Ângela de destruir então a família de seu filho. Aí então a Ângela diz para a Mitz que dessa vez ela prefere não dar uma resposta por respeito então a Leonardo. Aí a Mitz fala que, bom, como você é mãe, com certeza você vai fazer o que é correto para o seu filho. Aí a Ângela diz que crê que ela está fazendo. Aí então Miss fala que se você está mesmo pensando, então tome a decisão correta, sempre pensando então em seu filho e não queira se meter com pessoas que não é de seu nível. Bom, agora se você quer deixar a Salma sem o seu esposo, agora você terá então que ficar sem um, né? Porque agora o meu filho vai conviver com a mulher dele, que é sua por direito, e tem um filho lindo que está prestes a nascer, se referindo então a bebês que a Salma está esperando. Aí então segue-se ali a troca de farpas e Ângela não dá muito crédito então para Miss, considerando então que ela é a mãe do seu grande amor, e é claro que se ela falar alguma besteira para Miss, possa ser que ela arruma confusão com o Leonardo, mas acredito que a Ângela está fazendo isso por pura educação mesmo, porque o Leonardo sabe o tipo de mãe que ele tem. Comovido com toda a situação que está acontecendo em sua vida, o Geraldo toma uma grande decisão. Decisão essa que vai mudar com a vida de muitas pessoas, incluindo a Adela, a Ângela e a própria Samantha. Geraldo está em seu escritório chorando bastante diante de todas as confusões que ele e sua filha têm enfrentado e que a Samantha, gente, tem passado dos limites, então, falando coisas que não deveriam, que machucam então o coração de um pai, e esse pai é o Geraldo. Daí, o Geraldo tomou uma grande decisão, que é passar então o hospital para uma pessoa para que possa cuidar daquele hospital, aquele patrimônio que ele tanto suou para conquistar, e dar um tempo então para que sua filha coloque a cabeça no lugar. Nisso, o Geraldo escreve uma carta de despedida então para a Samantha, dizendo o quanto ele a ama de todo o coração, o quanto ele quer o bem dela, e também colocando algumas coisas a limpo também, que a filha já falou besteira sobre ele. O Geraldo começa então a escrever e as lágrimas vão caindo. Aí ele diz para ela em carta que ele nunca, jamais deixará de amar sua filha. Nesse momento, a Salma vai até o escritório do Leonardo, toda sorridente, feliz então por ele ter reatado o casamento com ela para mostrar os mimos que ela comprou para a bebê. Leonardo então fica feliz e então entusiasmado para ver todos os presentes. Aí então os dois começam a conversar e em segundos começam então a discutir, porque o Leonardo diz que a Salma deveria estar em casa descansando e não por aí passeando comprando então essas coisas. Aí a Salma então se revolta com isso, pois acha então que o Leonardo está falando sobre ela estar gastando muito dinheiro, já que é ele que está dando esse dinheiro. Aí já viu, né? Os dois começam então em discussão e não tem, gente, como isso dar certo. Essas são as emoções dos próximos capítulos de Contigo Sim. Muito obrigada por sua audiência.